Seja muito bem-vindo. Você é muito bem-vindo. Você que talvez está passando aqui e já sempre tem passado por aqui, é uma alegria poder dividir esses minutos com você ou com você também que passou por aqui nesses poucos tempos e achou esse canal. Seja bem-vindo. Muito prazer tê-los aqui. Eu tenho me dedicado com muita alegria, com muita humildade, porque ao mesmo tempo a palavra de Deus me traz uma certa condição de olhar para mim mesmo com uma certa cautela, né? Isso que o Evangelho de Jesus faz, por exemplo. O Evangelho de Jesus faz a gente olhar para nós mesmos com muita cautela, para que a gente possa se encontrar da maneira mais correta possível. E eu tenho caminhado no Evangelho de Marcos. Tem sido assim, o Evangelho de Marcos, uma alegria, né? Momentos muito bons, onde eu leio cada palavra, cada frase, cada texto, trecho. Tenho feito isso até aqui. Te convido, se você ainda não viu as palavras anteriores, reserva um tempinho aí se puder, veja o que a gente falou até agora. E o Evangelho de Marcos tem me chamado muita atenção. Eu estou muito apaixonado por esse texto. Evangelho de Marcos, capítulo 12. Eu estou aqui no capítulo 12, Evangelho de Marcos, o versículo 18. Queria tratar com você, nesses breves minutos, o capítulo 12 de Marcos, do versículo 18 ao versículo 27, tá bom? O que acontece aqui, hein? Alguns saduceus, os saduceus eles são uma das correntes judaicas, junto com fariseus e outros, né? Que existiam de uma forma muito marcante no tempo de Jesus. Eles tinham suas crenças, eles tinham as suas maneiras, ou a sua maneira de crer, de observar aquilo que se passava em relação à vida religiosa. Esse grupo, um grupo bastante representativo, eles se aproximaram de Jesus, chegaram perto de Jesus. Eles acreditavam que ninguém podia ressuscitar, eles não acreditavam na ressurreição, olha que interessante. E é bem interessante mesmo, porque o Antigo Testamento não ignora, nem muito menos oculta a possibilidade da ressurreição. Nós temos os profetas falando da ressurreição, enfim, né? Mas esses homens chegaram perto de Jesus e, e alguns deles, né, ou talvez representantes deles, disseram assim: Mestre, Moisés, ele escreveu na lei que se um homem morrer e deixar a esposa sem filhos, o irmão dele deve casar com a viúva. Ok. Para que eles possam ter filhos, né? Para eles terem filhos, e que esses filhos serão considerados filhos do irmão que morreu, honrando, pois, o irmão mais velho, o irmão que faleceu. Esse é o fator da lei. Interessante, por isso que aquele parente próximo de Ruth, no livro de Ruth, ele não quis se casar com ela. E aí o Mordecai, né, se aproveitou e estava de olho na moça, ela devia ser muito bonita, e o Mordecai também era um parente mais ou menos próximo, talvez nem tanto quanto esse, e ele estava de olho lá nela e torcendo, né? E esse cara falou assim: não quero casar com ela não. E a base para que esse parente próximo de Ruth não se casasse com ela
relacionado a Noemi era que seus filhos seriam do falecido. E o cara tinha muitos bens, e ele não queria dividir os bens dele com os filhos que ele teria com Ruth, mas que levariam o nome do, do falecido. A viúva, estando viúva, casa-se com ele, e os meninos que nascerem, os filhos que nascerem, vão carregar o nome do que faleceu. E o cara, mão de vaca, né, falou: não, eu não quero passar os meus bens para filhos que necessariamente não serão considerados meus, porque a lei dizia isso. Bom, tudo bem. Aí os saduceus então fizeram essa pergunta e continuaram perguntando assim: considerando que então, mestre, haviam havia 7 irmãos. O mais velho casou e morreu sem deixar filhos. Ok? O segundo casou com a viúva, morreu sem deixar filhos. Veja que ele não está discutindo aqui, o saduceu não está discutindo a questão dos filhos, né? Assim aconteceu também com o terceiro. O mesmo aconteceu com os 7. Todos eles se casaram com essa viúva, todos eles morreram e nenhum deles deixou nenhum filho. E aí mais tarde a viúva também morreu. Tragédia, né? Bom, digamos que a vida foi andando, eles foram envelhecendo e as situações aconteceram. Bom, é uma pergunta muito pertinente que os saduceus fizeram. Então, mestre, olha, no dia da ressurreição, como é que fica? Porque, veja, quando todos tornarem a viver de acordo com aquilo que o Senhor diz, de qual dos 7 irmãos a mulher será esposa? Já pensou? Os 7 ressuscitam, a viúva também ressuscita, e aí os 7 olham para ela olha para os 7. Será que é ela que diz, minha mãe mandou eu? Qual é o critério, Senhor? Porque os sete ressuscitaram e ela também. Todos casaram com ela, como é que faz? E na ressurreição? Eles pensaram que estavam fazendo uma pergunta muito difícil para Jesus. E aí Jesus vem de uma forma muito taxativa e diz assim: olha, como vocês estão errados. Vocês estão errados. Vocês não conhecem as Escrituras, vocês não conhecem o poder de Deus. Vocês não estão familiarizados com a dimensão da vida pós-morte. Porque quando os mortos ressuscitarem, continuou Jesus, eles serão como os anjos do céu, e ninguém vai se casar. Eles não se darão em casamento. Vocês nunca leram, continuou Jesus, no livro de Moisés sobre a ressurreição? Quando a sarça ardente, quando estava aquela árvore no meio do deserto queimando em fogo, e aí Deus disse para Moisés: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Jesus, ele continua dizendo: olha, e esse Deus que fala com Moisés, ele não é Deus dos mortos. Ele é Deus dos vivos. Então significa que nem Abraão, Isaque e Jacó seriam esquecidos. E a morte para eles seria uma realidade de passagem. Vocês estão completamente errados. Mas o que a gente está errado? Não, a gente está errado porque o que Jesus está falando é que a morte em si não é uma realidade que se fixa.
a vida é considerada. Para nós cristãos, e olha que Jesus está falando com os saduceus e ele está citando o Antigo Testamento, a vida ela se dá em continuidade. A morte não é uma situação onde a pessoa possa dizer assim, bom, estamos com um problema, porque não há mais vida. Rompeu-se uma situação entre o estágio da vida em relação ao estágio da morte. Jesus está demonstrando, não. A vida, ela se mantém na sua essência. O corpo se desfaz, mas a pessoa, em essência, ela se mantém. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, eu sou o Deus de Jacó. Interessante. Veja que a intenção de Jesus não é tratar aqui do casamento. Tá vendo que Jesus não está falando do casamento? Ele não está dizendo se pode ou não pode casar. Ele já deu um checkmate. Não, não tem casamento, não tem casamento. Uma relação de casamento é uma relação enquanto vida. O casamento é uma questão de ordem corpórea, é a união de corpos. O casamento é um relacionamento de compromisso que envolve questões sociais, envolve hereditariedade, envolve tudo mais que nós conhecemos. O céu não está dimensionado nessas coisas, e não porque isso não é bom, o que não é importante, mas a relação marital na vida eterna, ela se torna completamente, eu não diria nem secundária, ela se torna algo que não vem na pauta, assim como todas as outras coisas, né? Não só em relação ao casamento, mas em relação também às questões particulares, porque você já pensou o céu, como é que fica esse... Eu estou imaginando aqui, tá? Me permitam. As famílias se reunindo no céu e cada um indo para o seu canto. Então eu chego no céu, encontro a minha esposa, a minha filha, claro que eu vou reconhecê-las. É um mistério muito grande, aqui a palavra de Deus não nos revela detalhes, é verdade, mas o que a gente sabe é que nós vamos chegar no céu e nós vamos nos reconhecer? Sim, como não? Se eu vou reconhecer Jesus, os apóstolos, por que eu não vou reconhecer alguém com quem eu convivi a vida inteira? Você passou a vida inteira com irmãos e irmãs na igreja, com uma, com fervor, com tamanha comunhão, amizade, e aí chega no céu, você fala, ô, prazer, como é seu nome? Ah, só que aqui, o ambiente da eternidade, ele não será formado por guetos familiares, conjugais. Não precisa, não precisa. Não vai haver mais o crescer e multiplicar. E os prazeres serão outros. Jesus mostra claramente que quando na ressurreição os corpos eles perdem a sua estrutura conhecida. Os corpos, demonstrou Jesus, e aí a gente vê isso em toda a Escritura, eles ressuscitados, eles serão diferentes. E não será na ressurreição um resgate do corpo, mas sim será uma nova formação. Porque se fosse um resgate do corpo, evidentemente que os nossos corpos, eles iriam reviver aquilo que aqui eles estão vivendo. Mas diante de uma nova formação e de uma nova estrutura corpórea, há também um novo proceder, uma nova dimensão, um novo olhar, um novo horizonte que diz respeito àquilo que nós tratamos e compreendemos como eternidade, não é? Porque esse corpo que eu aqui tenho, ele se deteriora, aliás, a cada dia que passa.
Na eternidade isso não será uma realidade. Portanto, junto com a, a falibilidade do corpo, morre também aquilo que está em seu torno, que está em volta desse corpo falido, falível. Olha, Jesus está mostrando para eles, para os saduceus, sobre a continuidade da existência, mesmo após a morte física, que não tem nada a ver com marido, quantos maridos, com que esposa. É a continuidade da existência, é o fato da existência em si, em relação ao próprio Deus. O eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, é uma situação de presente. Não é eu fui o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Não, eu sou. Eles estão, pois, sob o olhar divino, eles estão sob a condição daquilo que Deus mesmo sabe onde eles estão, como estão. Passaram dessa vida, seus corpos se desfizeram, mas Abraão, Isaque e Jacó não saiu da existência, assim como nós também. É como se Jesus, dentro de uma autoridade divina, dissesse: olha, eu dou autorização para eles reviverem um dia, estando eles na minha presença. Isso demonstra claramente que Jesus está falando que a vida não se esgota, a vida não se acaba. Isso é esperança para o cristão. Por isso que comemoramos a ressurreição de Jesus. A vida não se esgota e a preocupação da perpetuação da vida não se trata das questões que aqui nós temos que administrar. Porque seria uma loucura, né? Eu ter que ficar pensando, bom, eu vou ressuscitar um dia. Deixa eu pensar, deixa eu fazer meus planos aqui sobre aquilo que eu vou fazer na ressurreição. A minha esperança é que na ressurreição, aquilo que eu vou ter e com quem eu vou me encontrar, alguns elos sejam rompidos e outros sejam mantidos. Qual é o limiar desses dois? Eu não sei. Eu não sei te dizer onde é que começa e onde termina as nossas relações no ambiente da dimensão eterna. Não sei dizer. Até porque eu nunca fui para lá, por enquanto. E acredito que eu pelo menos não quero ir tão já, né? Mas um dia irei, como você também, se o nosso mestre não voltar. Quem sabe ele volta antes, né? Qual é a nossa, ou qual deve ser a nossa perspectiva, pois, então? Nós darmos continuidade àquilo que vivemos aqui, quando nós observamos e olhamos e vislumbramos uma vida eterna um tanto quanto desconhecida, a nossa perspectiva é estarmos presos ao nosso sistema, casamento e tudo mais, bens, né? Ou nós submetermos ao que Deus reserva para nós. Jesus está falando para esse sujeito o seguinte: meu amigo saduceu, esquece, cara. Você está preocupado se tem 7 ressuscitados com uma viúva ressuscitada? O que eles vão fazer? Vai tirar 2 ou 1? Vai fazer um jogo, uma disputa? É sério mesmo? Jura? Não há comunhão nessa compreensão enquanto nós estamos pensando em relação a isso, porque isso não diz respeito a nós hoje,
Nós não temos como medir essas coisas. Nós podemos pensar que será sim um retorno, talvez, aos moldes da criação. Quando nós fomos criados, éramos nós e Deus. Sendo que agora, dentro de um campo da eternidade, onde o corpo não é manchado pelo pecado, né? Nós voltamos à realidade da comunhão pura, sem pecado, com o próprio Deus. Porém, agora não só um homem e uma mulher. Agora é uma multidão. E Deus vai reger essa multidão. Olha, Jesus está falando de uma dimensão que nós desconhecemos, ok? Mas que, por incrível que pareça, por mais que nós desconhecemos, ela é mais simples. A dimensão para onde nós iremos, ela é mais simples. São como anjos do céu, não se dão em casamento, vocês estarão perante Deus na comunhão com os santos, ponto. Sabe por quê? No fundo, o desafio não está quando você passar dessa vida para outra, mas o desafio está na vida e aqui, no como viver. O desafio é lidar com os vivos. O desafio não é 7 homens tendo que lidar com uma situação onde eles estão presentes perante uma mulher essa que foi do 7. Esse não é o desafio que Jesus lança. Jesus está dizendo, olha, o grande desafio é andar, nós todos aqui, e eu estarei todos os dias com vocês. E eu vou pedir ao Pai que não os tires desse mundo, mas os livres do mal, porque enquanto aqui vocês terão o mal em volta de vocês, e vocês vão ter que lidar com isso. Porque no dia em que vocês não estiverem mais aqui, eu não precisarei rogar ao Pai. Vocês vão estar conosco lá. Eu não vou precisar fazer uma oração sacerdotal quando vocês chegarem. A oração sacerdotal acontece aqui, porque vocês estão precisando. Então a cabeça preocupante, ela está muito mais aqui do que lá. Do que vai acontecer. Eu não sei. Nós não sabemos. E sejamos honestos, importa sabermos isso? Jesus nunca deu nenhuma instrução sobre como nos comportarmos quando depois da morte. Nós não temos aqui instruções de Jesus nos evangelhos sobre, olha, quando vocês morrerem, vocês devem fazer o seguinte. Ou quando nós todos estivermos com o Pai, vocês devem fazer o seguinte, 2 pontos, anota aí. As instruções de Jesus têm a ver com a vida, têm a ver com uma caminhada. É a vida quem nos faz perguntas, não é a morte. Não é a ressurreição que nos faz perguntas, é a vida. E só é possível nós respondermos essas perguntas a partir de Deus. A gente só consegue responder as perguntas da vida a partir de Cristo. As perguntas para depois da ressurreição, elas não têm por que serem feitas. Elas já possuem uma resposta. E Deus, em Cristo Jesus, o próprio Deus, no Espírito, inclusive, também, que está habitando naqueles que pertencem a Deus, o Espírito, ou o próprio Cristo nos Evangelhos, não se preocupa com a nossa condição pós-ressurreição. Jesus disse aos discípulos, quando na ceia, que um dia eu estarei com vocês, celebrando a ceia novamente. Nessa última ceia ele despede,
no anseio de encontrá-los novamente numa mesa que tem a ver com uma outra dimensão. Ele dá detalhes? Não. Ele apenas dá a impressão de que haverá um reencontro. Opa, peguei, é isso aí. O meu dilema, a minha luta, é nessa vida. Os desafios que eu enfrento têm a ver com o viver aqui. Então eu peço a Deus, como você também pede, que Deus nos dê força, compreensão, sabedoria para viver essa vida aqui. Porque depois a gente não precisa pensar. A gente apenas tem que se deixar levar por aquele que nos ama e nos quer para perto dele eternamente. Tá bom? Um abraço. Deus contigo. Até a próxima.